Faz o seguinte, Matheus, projeta aí para a gente ver se aparece a apresentação. Pax, está ouvindo aí? Consegue me ouvir? Sim, agora sim, Pax. Agora sim. Perfeito. Só espera aí, Pax, vamos ver se ele... Posso apresentar aqui? Joga, coloca aí só para a gente ver se vai aparecer tudo. Aí, estando certo, a gente dá. Se quiser, a gente pode iniciar aí. Ok. Projeta aí para ver se ela vai aparecer. Tá aparecendo? Tá, põe a apresentação aí para ver se. Ah, agora tá. Uma Só não dúvida. tá aparecendo você aí, Matheus. Uai, eu sumo? Para mim aqui some. Não Uai. sei se... Ele cancela a câmera quando eu compartilhar a tela. Então vai ter que ser no escuro, então. Tem Não, problema? não. É bom que vocês não me veem com cara de nervoso, pô. Tá um projeto aí, vamos ver. Mas aqui vocês conseguem, quando eu apresento, vocês conseguem ver o meu mouse? Só pra... Sim. Perfeito. Sim. Eu vou ter que, em alguns momentos aqui... Eu vou colocar esse ponteirinho aqui para ficar mais fácil. Tá Aí... tudo certo então, hein? Uai, sim. Quando eu puder começar. Então vou fazer a abertura aqui para você parar com essa ansiedade aí, então. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer, então, a presença do professor André Bax e do doutorando Adriano Silva. Então, a gente vai dar início à sessão de defesa de trabalho de conclusão de curso do aluno Matheus Santiago Neto. O tema é estudo de segmentação baseado na PSP-NET para a detecção de lesões da cavidade bucal. Matheus, você tem em torno de 20 minutos aí, 20 e poucos minutos para você apresentar. Essa é na primeira fase, depois a gente vai para a segunda fase, que é a arguição, e depois a sessão secreta para a gente deliberar o resultado final, ok? Ok. Eu também vou desabilitar minha câmera aqui enquanto se apresenta e depois a gente volta. Perfeito. Posso começar, então? Pode começar. Ok. Como o Marcelo disse aí, o título do estudo é Estudo de Segmentação Baseada no PSP-NET para a Detecção de Lesões da Cavidade Bucal. Meu nome é Matheus Santiago Neto. Bom, aqui só o sumário, apresentando todos os tópicos que a gente vai passar aqui, né, desde a introdução até a conclusão do nosso trabalho. Bom, o câncer hoje ele é o principal problema de saúde pública no mundo, né? Ele está entre as 4 principais causas de morte prematura aí na maioria dos países do globo. O Brasil ele possui um instituto chamado INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Ele prevê, né, estima que nesse próximo triênio, no triênio onde a gente está, que começou em 2020 e vai se encerrar agora esse ano, 2022, a gente tem 11.180 novos casos de câncer entre homens, 4.000 novos casos também entre mulheres. E o câncer na cavidade oral, ele é o 13º tipo de câncer mais frequente no Brasil, né? Apesar de ele não ser o mais letal, ele apresenta uma taxa aí de 50% de sobrevivência em 5 anos após o diagnóstico. Então, uma taxa aí bem alta, bem baixa, né, na verdade, porque a gente está falando de sobrevivência em relação a até diversos outros cânceres aí. Então, a gente tem uma taxa considerável de letalidade também para esse câncer. Bom, para a gente detectar esse câncer, né, existem diversas formas. Uma das metodologias mais utilizadas é o emprego da histologia, né, que é o estudo dos tecidos. Essa tarefa é muito boa, porém ela é bem complexa, devido às diversas irregularidades que a gente tem nas estruturas, né, dos tecidos, principalmente nas estruturas nucleares. Então, a gente tem vários processos aí para que a histologia aconteça, e ela é bem complexa, né? Todas as fases da histologia, ela é bem complexa de acontecer.
Com isso, né, a gente tem o uso de sistemas CAD ou sistemas computacionais para auxílio ao diagnóstico, né? São literalmente sistemas computacionais, programas, softwares que são utilizados para auxiliar esse diagnóstico, né, desses tecidos histológicos, seja ele para câncer, seja ele para qualquer outro tipo de problema que a gente possa utilizar. Aqui a gente está falando de câncer especificamente. Na figura 1, a gente consegue ver uma visão abrangente aí de como seria um sistema CAD. Claro que alguns outros sistemas CAD pode ter etapas diferentes, mais etapas, menos etapas, etapas diferentes, enfim, que passam desde a aquisição da imagem até a parte de classificação, que seria dizer se o tecido está com câncer ou não, se ele é maligno ou benigno. Bom, com motivação, né, a gente sabe que o câncer ele tem uma taxa de mortalidade muito alta e ela é bem complexa, é uma doença bem difícil. Então, o diagnóstico precoce dessa doença, ela permite um tratamento adequado do paciente e ela permite também um preparo um pouco melhor ali para se tratar esse paciente, porque se você descobre esse câncer em uma fase muito avançada, fica muito mais difícil você tratar esse câncer, fica muito mais complicado você passar por esse problema, né? Até para a medicina conseguir auxiliar esse paciente, se esse câncer já está no estágio muito avançado. Se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente consegue, às vezes, evitar um problema mais sério e, às vezes, até diminuir a taxa de letalidade daquele câncer, né? Porém, o diagnóstico desse câncer ele é bem complexo, né, considerando a histologia, e ele depende muito de uma experiência de um profissional. Então, a gente precisa de um profissional ativo, né, nessa área de histologia, e que ele consiga ali estar analisando essa imagem, e normalmente, às vezes, a imagem é muito grande, é muito complexo de ser analisado, então, e muito custoso também, né, falando em questão financeira. Outra motivação é a quantidade de trabalho encontrado na literatura, né, que é bem pouca, de métodos computacionais para análise de lesão pré-câncer. Então, a gente encontra, né, poucos trabalhos na literatura sobre esse tipo de lesão. Então, essa também é uma das motivações para o desenvolvimento desse trabalho. Bom, como objetivo, a gente propôs um desenvolvimento de um método, né, subdividido nas etapas de segmentação e pós-processamento do sistema CAD, utilizando 3 modelos para a etapa de segmentação. Além disso, outro objetivo seria quantificar e avaliar o desempenho desses métodos, dado a rede utilizada. Então, a gente utilizou de métricas, de avaliações até qualitativas e quantitativas para a gente entender qual método foi melhor, qual método teve uma acurácia maior, enfim. E, após isso, a gente investigar o desempenho do melhor método, variando a quantidade de épocas e o otimizador. Então, a gente está utilizando 3 modelos, 3 arquiteturas padrões, e a partir das 3, a melhor, a gente vai fazer algumas variações, a gente propõe, né, fazer algumas variações em cima da quantidade de épocas e seus otimizadores. Essa figura, ela demonstra um pouquinho sobre a metodologia que a gente propôs no nosso trabalho, passando desde da base de dados, para o aumento de dados, segmentação, pós-processamento e metrificação. Vou explicar cada uma dessas etapas daqui para frente. A base de dados ela foi construída a partir de lâminas contendo lesão induzida em experimento em línguas de camundongo, né, usando um carcinógeno específico. Esse experimento ele foi protocolado, né, porque ele precisa ser protocolado por ser um experimento realizado em animais, né. Ele foi realizado entre 2019 e 2010. Essas imagens, né, de todas dessas lâminas foram digitalizadas e armazenadas em arquivos de extensão TIFF. Todas essas imagens também foram catalogadas em 4 classes, que seria tecido saudável, displasia leve, moderada e severa. Para facilitar um pouco melhor a visualização, essa imagem demonstra as quatro classes, né, delimitadas ali pelo especialista, sendo A, B, C e D, respectivamente, tecido saudável, displasia leve, displasia moderada e displasia severa. Então, a gente consegue perceber que o tecido saudável e o tecido com displasia severa, existe uma diferença visualmente bem grande entre elas. Então, a gente consegue perceber que a cada nível de displasia, a gente tem diferenças nos núcleos bem consideráveis aí, características diferentes. Bom, para a parte de aumento de dados, nós utilizamos 2 métodos. O primeiro foi a adição de ruído. A gente escolheu o ruído gaussiano e o salt and pepper.
Aqui na imagem a gente consegue perceber a imagem original, né, na figura 3A. Na figura 3B a gente tem a imagem com ruído gaussiano e a 3C com ruído salt and pepper. Além disso, a gente utilizou a rotação aleatória. Nós fizemos uma rotação aleatória com range de menos 20 até 20 pixels, de forma realmente aleatória, utilizando um range aí. Então, a partir da imagem aleatória, a gente rotacionava essa imagem menos 20 ou mais 20 pixels para a esquerda ou para a direita. Além disso, a gente também utilizou a composição dos dois métodos. Então, a gente pegou a rotação aleatória que a gente tinha antes, o resultado dela aqui, e nós aplicamos os dois ruídos anteriores, o ruído gaussiano e o ruído salt and pepper. Com isso, nós conseguimos um aumento de 5 vezes o tamanho do nosso dataset original. O nosso dataset original tinha somente 120 imagens. Após o aumento de dados, nós chegamos a 720 imagens. 720 imagens ainda é uma quantidade bem irrisória de imagens, considerando datasets padrões como ImageNet, Sitescapes, que possui, sei lá, 5.000 imagens, 20.000 imagens, porém a gente conseguiu um aumento considerável para a gente ter um treinamento um pouco mais fidedigno aí das nossas redes. Na parte de segmentação, a gente decidiu, a gente optou, né, pela rede PSPNet, porque a PSPNet ela tem um objetivo muito específico, que seria melhorar o resultado de uma outra rede CNN. Sendo assim, a arquitetura da PSPNet ela prevê que seja utilizado outra arquitetura CNN inicialmente para que ela construa um mapa de característica dado à imagem de entrada e a partir desse mapa de característica a PSPNet faça um pooling, né, em cima desse mapa de característica de forma piramidal, então passando desde das características mais gerais, que é a primeira convolução aqui em vermelho, até as características mais específicas, né, que seria a convolução aqui em verde. A partir disso, ela aplica todos os processos necessários, né, convoluções e upsamples, para chegar no tamanho de mapa de características inicial que ele tinha, utilizando o próprio mapa de característica para fazer a concatenação e uma convolução final para fazer a segmentação, que seria a sua previsão final. Então, assim, a PSPNet, ela, de novo, né, ela necessita de outra rede para que ela possa funcionar. Então, por isso que no nosso estudo nós escolhemos 3 redes. Eu vou passar um pouquinho por elas agora. A primeira rede que a gente escolheu foi a U-NET. A U-NET é uma rede muito famosa, principalmente pelos prêmios que ela ganhou em cima de ser uma rede que consegue generalizar bem o dataset, com datasets pequenos e uma quantidade pequena de épocas, né? Então, ela consegue chegar a resultados bons com um dataset muito pequeno. Então, ela foi muito premiada em relação a isso. Então, como o nosso dataset era bem pequeno, a gente acredita que fez muito sentido utilizar o NET, né? Então, ela tem uma estrutura aí de encoder-decoder, e foi a primeira rede que a gente chegou a utilizar na parte de segmentação, para a construção, né, do mapa de característica que foi demonstrado anteriormente. A segunda rede utilizada foi a rede ResNet, né, a rede de aprendizado residual. Na tabela 1 aqui eu demonstro um pouquinho como é a estrutura da ResNet. Eu não consegui achar uma imagem, todas as imagens que eu achei ela bem complexa de entender. A que eu achei mais simples de entender foi essa tabela aqui, então a gente consegue ver desde a convolução 1 até a última convolução, e todas as camadas que ela utiliza, né, quando consideramos 50 camadas aqui, que foi o padrão que nós utilizamos. E aqui na figura 8 a gente consegue perceber que o maior diferencial dessa rede que é esse bloco de aprendizado residual, que basicamente ela pega a identidade da imagem do input e joga para a função de ativação final pós as camadas aqui que esse bloco prevê. Então, esse aprendizado residual, aqui, esse resíduo de identidade que passa para a função de ativação, foi o diferencial dessa rede quando ela foi publicada no seu artigo. Bom, a terceira rede proposta foi a ResNest, que ela é uma rede baseada também na ResNet, porém com um bloco específico que chama um bloco de atenção dividida. Como a gente pode ver aqui na figura 9, a arquitetura da rede, o bloco de arquitetura da ResNest, ela também tem a ideia do aprendizado residual, né?
onde parte da entrada vai também para a função de ativação final, porém, a diferença maior dessa rede em relação à ResNet é esse bloco aqui de atenção dividida. Então, além de fazer esse aprendizado residual, ela também faz um aprendizado de atenção dividida aqui, que é esse bloquinho. Então, a partir de todas as cardinalidades aqui, todas as divisões e convoluções, ela também apresenta essa diferença nesse bloco de atenção dividida. Bom, para a etapa de pós-processamento, nós utilizamos operações morfológicas, né, para refinar o resultado das nossas redes. O método aplicado, né, de pós-processamento segue todas as características que foram empregadas no trabalho do Silva, que foi publicado, inclusive, esse ano de 2022. As métricas utilizadas foram a acurácia, o coeficiente DISC, a sensibilidade, a especificidade e a taxa de correspondência. Então, nós utilizamos todas essas cinco métricas para avaliar o desempenho das nossas redes. E agora, passando um pouquinho para a parte de resultados, que é o mais importante, o mais legal, essa figura 10, ela representa os resultados das segmentações obtidas, considerando apenas 50 épocas de cada uma das redes, né? Então, na coluna A, a gente tem a imagem base, considerando todas as quatro classes, né, que seria tecido saudável até tecido com displasia severa. Na coluna B, a gente tem o padrão ouro, que seria a marcação do especialista, e na coluna C, D e E, a gente tem a ResNet, ResNet e o NET, respectivamente. A gente consegue perceber que todas as redes tiveram segmentações ok e muito boas, com alguns erros, obviamente, e só que a gente consegue perceber visualmente que os resultados da UNET parecem, como eu disse novamente, visualmente um pouco melhores. Por quê? Nessas setinhas em verde, a gente consegue perceber que a UNET ela conseguiu segmentar um pouco melhor a forma das células em relação ao padrão ouro. Por exemplo, na classe mais complexa, que é a classe de segmentação, a classe de displasia severa, desculpa, porque as células são bem específicas, né, são bem diferentes em relação às outras 3 níveis de displasia, a gente consegue perceber que nessa parte central, tanto a ResNest quanto a ResNet conseguiu segmentar esses núcleos aqui do meio, porém ela se confundiu bastante quanto à forma. Então ela segmentou aqui no meio, porém no lugar onde a gente tinha 3 células, no lugar onde a gente tinha 3 células bem divididas, a ResNet e a ResNest juntou todas elas. Já a UNET, ela conseguiu diferenciar um pouquinho esses núcleos, então conseguiu fazer uma forma um pouco melhor desses núcleos. Bom, passando um pouquinho para a questão, mais uma análise, né, mais quantitativa, a gente consegue perceber nessas imagens aqui que todas as 3 redes, a ResNest na B, a ResNet na C e a UNET na D, tiveram regiões de falso positivo, que são as setinhas em vermelho, são marcadas em setinhas em vermelho aqui. Então, todas elas segmentaram núcleos que não existiam no padrão ouro. Então, por exemplo, essa região aqui no canto superior esquerdo de todas as imagens, foi uma estrutura que todas elas confundiram com uma célula, porém não existia célula ali no padrão ouro. E a ResNest aqui tem um exemplo de falso negativo, que é essa região aqui bem central, onde está a setinha amarela, onde ela considerou que não existia uma célula, porém no padrão ouro existia uma célula ali, então houve um caso de falso negativo também. É claro que aqui eu estou demonstrando uma imagem de 120, né? Todas as redes, tanto a ResNet, a ResNest, a UNET, tiveram diversas regiões de falso positivo, de falso negativo, por isso que essa aqui é uma imagem mais quantitativa, só para a gente ter uma noção mais visual dos resultados da rede. Bom, já pensando em dados, né, nas métricas, considerando apenas 50 épocas, que foi a quantidade de épocas padrão, a gente consegue perceber que a UNET, ela foi a que obteve as melhores métricas das 3 redes, tanto na parte de treinamento quanto na etapa de pós-processamento, né, pós a etapa de pós-processamento. Então, a gente consegue perceber que a UNET chegou a 88% de acurácia, 83% de coeficiente DIS, em comparação a 86, 85, 80 e 79
das outras duas redes, né? Então, a partir desses dados aqui, a gente considerou utilizar, experimentar um pouco mais a rede da UNET, porque a gente percebeu que ela chegou a resultados consideráveis aqui, até mesmo em relação a pontos percentuais aqui nas outras, né? Porque a gente teve uma diferença aqui de 2%, aqui a gente teve uma diferença de 3%, aqui de 1%, aqui ela perdeu na especificidade, mas em todas as outras ela manteve uma taxa percentual bem maior em relação às outras redes. Então, a rede UNET ela foi escolhida para a gente fazer experimentação em cima dos seus hiperparâmetros. O primeiro hiperparâmetro que a gente decidiu alterar foi o número de épocas, né? Então, a gente já tinha rodado a UNET com 50 épocas e nós rodamos ela com 100 e 150 épocas. E, claramente, a gente consegue perceber que quanto mais a gente aumentava a quantidade de épocas, melhores resultados nós obtínhamos, melhores métricas nós obtínhamos. Por exemplo, aqui na acurácia, a gente saiu de 88% de acurácia para 91% de acurácia, considerando 150 épocas. O coeficiente disso também a gente teve uma melhora de 3%, especificidade também uma melhora de 5%, né? Então a gente melhorou todas as nossas métricas, somente a sensibilidade que a gente manteve uma métrica ali de 87 comparado a 88, então a gente manteve ali uma variação de 1% em relação a essa métrica, porém a gente chegou em todas as outras em métricas consideráveis e muito relevantes, considerando 150 épocas. De forma mais visual, né, para a gente entender o que seria esse aumento aqui, né, de todas essas métricas, a gente consegue perceber que nessa segmentação específica dessa imagem, considerando a imagem ao padrão ouro, né, a marcação do especialista, a B, C e D sendo 50, 100 e 150 épocas respectivamente, a gente consegue perceber visualmente que, dado o aumento de épocas, a gente vê que a rede realmente estava aprendendo o que seria célula e o que não seria célula naquela imagem. Tanto que a gente consegue perceber que nessa parte superior da imagem a gente tem muitas regiões de falso positivo, com 50 épocas. Aqui em 100 épocas a gente tem uma diminuição considerável dos falsos positivos, e aqui na 150 praticamente todos os falsos positivos que a gente tinha aqui nessa região superior esquerda sumiram, né? Claro que a gente ainda continua tendo aqui regiões de falsos positivos e até um de falso negativo aqui no canto direito, inferior direito, mas é algo normal, né? Quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente espera tanto uma melhora quanto às vezes uma piora dessa rede, é normal isso acontecer, porém a gente consegue identificar que visualmente ela melhorou bastante, né? Tanto que é até engraçado, a gente escolheu exatamente essa imagem, porque todas as 3 épocas, essas 2 regiões de falso positivo foram semelhantes nas 3 quantidades de épocas. Então, provavelmente aqui há alguma estrutura que se assemelha muito ao núcleo e que as redes tiveram muita dificuldade de identificar se aquilo ali realmente era um núcleo ou não. Então, não justificando o erro, né, claro, mas é só uma curiosidade, porque em todas as 3 ela realmente chegou a um falso positivo semelhante, apesar de melhorar muito as métricas, né, de acurácia. Bom, além de aumentar a quantidade de épocas, nós utilizamos também outro otimizador. De início, nós tínhamos utilizado o otimizador Adam, depois nós decidimos utilizar o SGD, experimentar o SGD, para ver como essa rede se comportaria. Então, essa métrica aqui da esquerda, ela se manteve daquela tabela anterior, e essa parte da direita aqui são os dados novos, né? A gente consegue perceber que, novamente, 150 épocas a gente chega em resultados melhores, então com uma quantidade de épocas maiores a gente chega em resultados melhores, porém o Adam foi o otimizador que conseguiu chegar em resultados um pouco melhores. Então na acurácia a gente saiu de 91 para 90, então a gente teve uma perda tanto no coeficiente DISC, na sensibilidade, na especificidade e na taxa de correspondência. Em todas as métricas nós tivemos uma perda ali de 1%, 2%, tivemos aí 1 ou 2% de perda em relação a todas as métricas. Isso tanto na etapa de treinamento, que é a tabela 4, quanto na etapa de pós-processamento,
que é a tabela 5. Então, a gente consegue perceber que, mesmo após a etapa de pós-processamento, o SGD se manteve ali com métricas inferiores em relação ao otimizador Adam. Bom, passando para a parte de comparação, né, dos resultados com os trabalhos do estado da arte, a gente percebe que os resultados que nós tivemos aqui nesse trabalho foram realmente bem promissores, pois foram resultados bem relevantes quando a gente compara com outros trabalhos que fizeram também emprego de sistemas para segmentação de histologia, né? A gente chegou aí em resultados bem relevantes, tanto da taxa de acurácia quanto do coeficiente DISC. Nós não trouxemos as outras métricas, porque os outros trabalhos, alguns dos outros trabalhos não tinham, né, as outras métricas, então as métricas comuns que a gente tinha entre os trabalhos seria a acurácia e o coeficiente DISC. Então, nós trouxemos somente essas duas comparações. Como conclusão, a gente tinha como objetivo lá atrás desenvolver e experimentar 3 redes específicas, 3 arquiteturas específicas, dado o modelo PSP-NET, e que esses 3 conseguissem fazer segmentações dos núcleos celulares. Então, a gente realmente conseguiu desenvolver método em cima da PSP-NET e conseguimos que todas as arquiteturas fizessem segmentações e segmentações relevantes de núcleos celulares para o dataset específico. Dentro das arquiteturas nós tivemos, né, o Network apresentou melhor desempenho, por isso a gente focou um pouco mais nela, a gente fez mais experimentação em cima dela, que foi a quantidade de épocas e os otimizadores. Também como objetivo a gente tinha que era aplicar o pós-processamento investigado já no trabalho do Silva de 2022, a gente conseguiu também aplicar esse pós-processamento, e o resultado que nós obtivemos foi superior a 91% para a segmentação, que demonstra que foi um método da PSP-NET com a UNET, demonstra ser um método bem promissor aí, considerando esse dataset específico. Bom, aqui está um pouquinho das referências que a gente utilizou para fazer esses slides, e eu acho que é isso. Obrigado, Matheus. 25 minutos, certinho. Vamos passar então para a próxima fase, Matheus, que é a erguição. Gostaria de convidar o professor André Bax para fazer suas contribuições e colocações. Por favor, Bax, passo a palavra para você. Opa. Obrigado aí pelo convite, vou abrir minha câmera aqui. Só, está muito baixo. Consegue me ouvir bem? Perfeito, mano. Perfeito. Então, obrigado aí pelo convite, tá? O trabalho está muito bom, tá bem legal o trabalho. Tem poucas coisas aqui só para falar, então depois eu te passo o PDF com algumas anotações, algumas correções, mas são bem poucas coisas, são só coisinhas bem pontuais mesmo. Então, primeiro eu queria saber por que foi usado o ruído sal e pimenta, sal com pimenta, né? Tipo, não costumo ver ele sendo muito utilizado. Eu acho que não faz muito sentido pelo tipo de imagem que você está trabalhando você usar esse tipo de ruído, né? O ruído gaussiano parece que faz mais sentido, mas você saberia dizer por quê? Ou foi só para vamos usar esse também? Eu concordo com que o ruído gaussiano faz mais sentido, sim, considerando o nosso dataset, mas, assim, é porque quando a gente pensou na etapa de aumento de dados, a gente ficou bem, assim, eu particularmente fiquei um pouco confuso em qual método a gente poderia utilizar, né, para fazer esse aumento de dados. Os mais comuns que eu tinha visto era a adição de ruído e a rotação, né? Na adição de ruído, quando eu fui pesquisar, eu encontrei alguns datasets, algumas referências, né, de aumento de dados que utilizavam Salt and Pepper, não em estudos na literatura, né, não encontrei nenhum na literatura, e sim mais na internet, em explicações. Então, acredito que seja mais no segundo ponto que o senhor comentou, seria mais tipo assim, já estamos utilizando o ruído gaussiano, vamos também utilizar o Salt and Pepper, que era o que a gente tinha disponível ali na biblioteca que a gente estava utilizando, então acredito que foi mais nessa linha mesmo. Vamos utilizar um método a mais para a gente ver como a rede também se comporta.
Faz muito tempo que eu não vejo nada assim com esse tipo de ruído. Então, achei até estranho. Tipo, ele existe, você pegar alguns livros, artigos mais antigos, mas faz muito tempo que eu não vejo o pessoal usando esse ruído. Não sei o quão relevante ele seria hoje, ou para esse tipo de imagem. Uhum. Outra coisa, qual foi a configuração da dilatação usada? Se faltou você colocar no texto, lá na página 37. Você tem o pós-processamento, né, que você faz, aí você aplica algumas operações, mas você não deixou claro qual que é a dilatação. Você fala um dos métodos do pós-processamento, né? Isso. Ah, sim. É porque, assim, como eu falei, esse método ele foi baseado muito em cima do trabalho do Silva, né? Então, a gente não mudou muito do que estava lá do trabalho dele. Na verdade, a gente não mudou praticamente nada, a gente se baseou bem específico nele. Sim. Então, assim, eu não saberia dizer qual foi os parâmetros utilizados também nesse método. Tá. Seria bom descobrir, porque você colocou os parâmetros da erosão, colocou para fazer a eliminação de região de fundo, né, a objetos de 30 pixels. Então, tipo, ficou faltando só da dilatação. Perfeito. Provavelmente alguma coisa parecida com o da remoção, o da erosão. Tá? Uma cruz, alguma coisa nesse sentido. Mas é bom ir atrás e tentar descobrir. Perfeito. Faz sentido. Duas coisas que eu acho que precisa explicar um pouco melhor no trabalho. Por que usar o modelo PSP.NET? Tá? Tem o PSP.NET, tem a UNET, tem a LinkNet também para segmentação. Então, por que eu escolhi a PSP.NET? Faz sentido. Fala explicar melhor no texto isso, né? Isso. E uma coisa assim, muito importante é como você usou a PSP.NET com a ResNet. Tá? Isso não está claro no texto, isso assim, é sempre um motivo de dúvida, eu acho. Porque elas têm estruturas diferentes, então, você pegar a PSP.NET, pegar a ResNet, pegar a UNET, todas elas têm estruturas completamente diferentes. Sim. Aí, como é que eu uso a PSP.NET com um backbone da UNET para poder fazer segmentação? Ou então, eu já vi trabalhos que o pessoal pega a UNET e usa a ResNet como um backbone para extração de atributos, mas em que parte, né, como que essas duas redes elas são unidas? Entendi. Assim, no caso da UNET, né, desculpa, da PSP.NET, né, essa parte inicial, ela é bem... A ideia dela é ser bem plugável, né? Tipo assim, o resultado da rede final, ao invés de a gente fazer a convolução final para chegar à previsão final, o mapa de característica resultante daquela rede, independente de qual seja o tamanho dela, independente de como ela chegue no final ali, esse mapa de características seja utilizado como se fosse o input da PSP.NET, né, entre aspas. Porque é a partir dela que ele faz as convoluções de forma piramidal. Mas sim, se ficou um pouco confusa a questão da conexão, faz sentido sim a gente explicar um pouco melhor isso lá no texto. Tipo, a ResNet então vai me dar esses mapas de característica, mas quantos mapas ela vai dar? Como é que eu vou... Tipo, a ResNet vai ser usada para gerar esses 4 mapas, ou eu estou pegando 4 pontos diferentes da rede da ResNet, usando como atributos e concatenando? Isso não fica claro. O pessoal Perfeito. está usando as duas redes juntas, aí você vê várias vezes na literatura isso, o cara combina a ResNet com a UNET, mas ninguém vai lá e deixa claro como é que isso é realmente feito. Perfeito. Peguei a UNET ali, mas a UNET usa um extrator de características, ela vai gerar um mapa ali compactado, que depois ela expande. Então, mas ela gera um mapa só. E como é que eu jogo isso na PSP.NET? Ou eu estou pegando várias etapas da etapa ali de... Esqueci o nome agora. O contract path. E aí cada etapa do contract path é um mapa de features que eu uso para concatenar na PSP.NET. Como é que isso é feito? Acho que isso vale a pena explicar um pouco aí no trabalho. Perfeito. Okay? Fora isso, o trabalho está muito bom, tá? Eu pus algumas outras anotações, no caso, mais tipo, aumentar algumas figuras, tá? Você tem os resultados e às vezes está muito pequeno para você ver ali onde que ele errou em relação ao padrão ouro, aumentar um pouco as figuras.
Mas fora isso, o trabalho está muito bom, tá? Parabéns aí pelo TCC. Obrigado. Essa é na próxima etapa. Muito obrigado, Max, pelas contribuições aí. Foi muito importante mesmo. Vamos passar então agora a palavra para o Adriano. Adriano, por favor, pode fazer suas colocações aí. Todo mundo consegue ouvir bem? Sim. Ok, então. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de fazer parte e acompanhar esse trabalho. Matheus, eu gostei do material que você apresentou, Uhum. da escrita, a forma como muitas das ideias foram apresentadas com português, assim, mas apesar de mostrar todos os conceitos, ele é fácil de entender. Eu também não tenho muitas colocações para fazer, algumas já foram feitas pelo professor André, mas eu gostaria de comentar alguns pontos que eu achei importantes para você. Uhum. O primeiro deles, eu fiz diversas anotações no PDF, muitas delas são fáceis de corrigir, eu vou pular. A primeira delas é lá na página 31, que seria quando você fala sobre o seu aumento de dados, né? Até no seu slide, se você quiser colocar aquela imagem que tem a visão geral do método, mas lá na página 31, você fala que com o aumento de dados, ele foi possível gerar 5 vezes um número de imagens 5 vezes maior, né? Então, eu Uhum. imagino que isso seja, tinha o número do dataset, aí o mais 5 vezes isso com o aumento de dados, então no total deu 6 vezes mais, né? Sim, considerando a quantidade que a gente já tinha originalmente, seria 6 vezes, né? Porque a gente aplicou, em teoria, 5 métodos, né? Na verdade, 2 métodos, né? Que é a adição de ruído, a rotação e a combinação. Então, cada um deles tinha 2 ruídos, uma rotação e mais 2 ruídos considerando a rotação. Então, para cada uma imagem, a gente gerou mais 5 imagens. Então, sim, seria 6 vezes. Ok. É porque lá no texto, em um momento fala que conseguiu gerar 5 vezes mais, só que depois fala que no total deu 5 vezes mais também. Então era só para eu tirar essa dúvida e você fazer a correção depois. E a Perfeito. dúvida é, as imagens originais, elas também foram passadas na etapa de treinamento e imagino que na de testes também da rede. Sim, sim. É porque, assim, olhando para essa imagem, dá a entender de que foi feito o aumento de dados e que apenas essas imagens aumentadas foram passadas para a rede, entendeu? Então, Uhum. talvez fosse interessante adicionar uma nova etapa ali, uma nova imagem ali em cima, que seria representando as imagens originais, só para ficar mais claro. Aí deixa eu te perguntar, na sua figura 16, que é quando você mostra o exemplo dos ruídos, você fez alguma etapa de pré-processamento nessas imagens ou você só adicionou os ruídos mesmo? Não, eu só adicionei os ruídos mesmo. Eu estou perguntando porque quando eu ampliei essa imagem, olhando na imagem onde foi adicionado o ruído gaussiano, eu consigo, visualmente pelo menos, distinguir melhor as bordas de muitas das estruturas. No Salt and Pepper, nem tanto. Então, eu estou perguntando por quê? Primeiro, para saber se era isso mesmo, mas como é uma variação de contraste, às vezes ter algum ruído ali no meio, ele pode gerar essa impressão. Então era só para confirmar com você isso. Agora deixa eu perguntar, na página 33, quando você fala sobre a sua PSP-Net, você comenta que tem um parâmetro nela que pode ser definido, é configurável, que é a profundidade, Sim. né? Primeiro você diz que é passado uma camada convolucional de tamanho 1 por 1 para diminuir
o número de features dessa rede. Aí eu não entendi direito o que é essa profundidade. Se seria o número de o número de filtros que tem nessa camada um por um, ou se ele é o número de features que essa pirâmide vai gerar lá no final. Ok, assim, a features fala de gerar no final seria essa parte aqui, né? Isso. Ah, não, então sim, seria essa a quantidade final. Por quê? A partir do mapa de característica, ele gera a pirâmide, certo? Essa pirâmide aqui que ela é parametrizável. Então, por exemplo, aqui nesse caso da imagem, ela está com o tamanho 4, né? Mas a gente poderia colocá-la com tamanho 6, 7, 8, enfim, tamanho que a gente achar que for melhor. Se eu não me engano, até o padrão mesmo, a primeira implementação da PSP.NET, acho que o padrão não lembro se é a profundidade 6, agora me deu um branco, mas se eu não me engano, a profundidade padrão dela é 6. Então, esses níveis aqui, né, da pirâmide, que elas podem ser parametrizáveis e que no final também vai dar tamanhos de mapa de características aqui finais diferentes, né? Quantidades, eu falei tamanho, desculpa, quantidade de características aqui finais diferentes. Ah, entendi. E elas fazem o próprio upsample delas mesmas para ficar tudo no tamanho no final, né? Então, no final das contas, as camadas pequenas que são geradas lá no meio da UNET, por exemplo, que é Uhum. quando termina o caminho do encoder, elas seriam representadas, então, aí nesse gráfico, por exemplo, elas seriam nesse bloco verde. No caso, assim, todos os blocos, por Ela exemplo, seria o bloco, ou ela seria o bloco vermelho. porque, tipo assim, no caso, aí entra um pouquinho até na dúvida que o Bax colocou, né, que seria a conexão entre as duas redes. Mas, tipo assim, a PSP.NET, que é essa parte mais aqui empontilhada, em teoria, ela não mexe nada na estrutura da rede CNN utilizada para conectar com ela. Então, tipo assim, é como se a rede UNET passasse ali, ela construísse o seu mapa de característica, então a gente não teria a última convolução aqui que faria a segmentação final, né, vai passar para a quantidade de características que a gente tem, seja binária, enfim. E a partir disso, esse mapa de características gerado é conectado aqui. Então, todas essas convoluções aqui, elas não necessariamente têm a ver com essas camadas inferiores aqui da UNET. Claro que, por exemplo, elas podem chegar em generalizações semelhantes, né? Como, por exemplo, você falou a primeira aqui, né? Como por ela ser muito pequena, ela pode chegar em generalizações semelhantes, porém, elas não têm nenhuma ligação. Entendi, tudo bem, então. Lá, quando você fala do modelo da UNET que você usou, eu senti falta apenas de você falar o número de camadas que você usou nela. Isso porque, quando a gente fala de UNET, geralmente as pessoas abordam de duas maneiras. Uma é o conceito, né, do caminho do encoder e do decoder, e outra é realmente a rede como ela foi definida no artigo dela, com 23 camadas. Então, é só para saber se você realmente utilizou o modelo original com 23 camadas e faltou essa explicação, eu senti uma falta disso no texto para ficar mais claro. Porque seria possível, por exemplo, colocar a ResNet para fazer o caminho de encoder, por exemplo. E aí seriam 101 camadas na UNET no total, por exemplo, entendeu? Sim, sim, faz sentido. É, No caso do estudo, a gente realmente utilizou o padrão, então provavelmente foi o padrão utilizado no trabalho da UNET mesmo. eu imaginei que seria esse valor, esse número padrão mesmo. O mesmo vale também para quando você fala dos otimizadores, que nos otimizadores você fala que você utilizou alguns valores padrões, mas é interessante dizer quais são esses valores padrões. Isso porque é o valor padrão da biblioteca, mas tem várias bibliotecas e, por exemplo,
tem a biblioteca do otimizadores do Keras, que aí quando você vai treinar uma rede, geralmente usa o Keras, mas às vezes a biblioteca do MMSeg que você utilizou para que tem os modelos, eles podem dar o override lá. Então, quando eu falo modelo padrão, fica um pouco confuso de onde é o padrão, se é o do lado do Keras ou se vem puxando. Então, é interessante ter esses valores para ficar mais fácil de entender e até de reproduzir também, sabe? Perfeito, faz muito sentido. No nosso caso ali foi do padrão do PyTorch. Então, eu vou pegar os padrões lá e corrigir isso no texto. Perfeito. Ok. Aí, lá, só um comentário, nas suas tabelas de resultados, na tabela 2, 3, 4, você coloca lá entre o treinamento e pós-processamento, né? Só Legal. que quando eu vejo essa coluna de treinamento, o que me vem à cabeça é a média, a acurácia extraída em todas as etapas do treinamento e aí apresentando a média. E eu imagino que na verdade não seja isso. Isso já seja realmente depois da rede treinada ela ser aplicada num conjunto de testes, correto? Correto. Seria. Ficou confuso mesmo. Seria tipo assim, as métricas depois do treinamento, né? Rede treinada, tiramos as métricas em cima dela. Então aí às vezes compensa mais você colocar, já por ser já etapa de teste, colocar sem pós-processamento ou com pós-processamento. Mas quando você tem essa informação de treinamento, parece que é relacionada com aqueles gráficos de linhas que você mostra a taxa de perda, por exemplo, sabe? Faz sentido. Uhum. E por fim, na sua tabela 4, quando você mostra os otimizadores, é, assim, pela tabela, dá para tirar dois tipos de análises. Dá para tirar várias, mas assim, as duas principais assim, que vem na cabeça primeiro, comparar um otimizador com outro, ou então comparar cada otimizador individualmente para cada número de épocas. Só que lá no seu texto você fala assim que no SGD não houve incrementos. Isso pode ser interpretado, foi até a maneira como eu interpretei a primeira vez que eu li, é de que quando muda as camadas não houve incremento, mas assim, o número maior de camadas ele realmente deu um incremento melhor. Então, só para deixar um pouco mais claro de que o otimizador SGD, ele não trouxe resultados melhores do que o Adam, só para ficar assim mais claro, sabe? Faz sentido. Embora assim, lendo duas vezes dá para entender. E assim, só mais um comentário. Eu reparei que nas suas referências tem algumas que estão fora de padrão, algumas estão com nome por extenso, outras não, então só para você dar uma atenção lá e padronizar. Todas as alterações eu marquei, todas as que eu vi eu tentei marcar, mas mesmo assim tenta dar uma olhada com um pouco de atenção para corrigir isso, porque para publicação depois é bom que esteja tudo certinho, tá? Boa, perfeito. E fora isso, eu gostei do seu trabalho, eu gostei de como ele estava montado, os resultados estão muito bons. E depois eu te mando o PDF com todas as anotações que eu observei, tá? Perfeito, agradeço. Ok, então, muito obrigado. Obrigado, Ian. São pertinentes suas colocações e a gente vai estar fazendo, baseado então, se você depois puder passar o documento. Eu pergunto se alguém, aí tá o Michael ou o Vinícius, quer fazer alguma pergunta para o Matheus. Caso não queira, a gente passa para a próxima fase. Sem perguntas. Então, tá bom. Sem perguntas também. Obrigado, então. Então, eu vou pedir licença para o Matheus, para o Marco, para o Vinícius, para que a gente possa passar para outra fase, que é a sessão secreta. Eu vou parar de gravar aqui. Fase aqui. Em sessão secreta, e baseado, então, no parecer, foi considerado o candidato aprovado com nota 95.
Então você está aprovado, Matheus. Aí, parabéns, hein? Agora é um Obrigado. bacharel em sistemas de informação lá. Aí, caralho. Aí, Parabéns, Matheus. pô, Obrigado. parabéns, Matheus. Parabéns, Matheus. Agora é só arrumar, entregar e sair para o abraço. Graças a Deus. Aí. Eu queria então agradecer de novo o Marcos, agradecer o Adriano e parabenizar o Matheus por todo esse empenho. Foi um tempinho, né, Matheus? Mas aí Foi. colhe fruto, né? Então, parabéns aí. Muito obrigado aí. Agradeço aí de novo ao Bax e ao Adriano por ter Opa. participado.